quero recarregar vários calibres. O cara está começando na recarga. Ele quer quais são os calibres que ele quer carregar? Eu pus aqui as 380, 38, 9 milímetros e 45. Qual prensa devo escolher? Semi ou progressiva? E por quê? Fala aí, Renato, você que já quase comprou Vou uma falar da progressiva. realidade nossa, né? Para recarregar 4 calibres, eu pegaria uma Turret Classic. Porque Uma você C. troca o cabeçote rapidamente e está tudo regulado já. Uma progressiva, você não vai conseguir trocar fácil, não. Cara, eu tenho. Para recarregar aí 4 calibres, ou 2, ou 3. Eu vou falar para você assim, não, eu tenho uma progressiva, né? E eu tô descobrindo agora com os novos calibres tudo que eu tenho que comprar para ela para trocar. Na verdade, eu preciso trocar o shell plate só. No meu caso aqui é o shell plate. Não vi nada. E os DAI? Tem que trocar todos os DAI em cima. O dele tem troca rápida. Sim, tá. Entendeu? É troca rápida. Então, assim, eu só compro a bucha. Eu troco Sim. a bucha, não preciso nem trocar a bucha. Teoricamente, eu só preciso trocar o shell plate. Então, assim, eu concordo com você que a Turret Classic ela tem demais multicalibres. Dá para fazer até garrafinha? Dá. É indicado? Não. Na minha opinião, não. Mas na progressiva que eu possuo também não tem nenhuma grande dificuldade. Então, assim, o meu ver dessa pergunta aí que tem que ser respondida é o quanto vale seu tempo e quanto você tem de bolso para investir. Entendeu? Eu acho que se você vai iniciar, sim, inicie sempre numa prensa que você consiga ter a atenção necessária. Eu iniciei já com uma progressiva e sofri, fiz várias cagadas, entendeu? Depois eu tive que ficar requisitando aí auxílio dos especialistas para poder me acertar com ela. Isso vai fazer com que eu não tenha cometido as mesmas cagadas numa prensa single? Não garante, eu poderia ter cometido os mesmos erros, entendeu? Então, o ponto principal é buscar o máximo possível de informação antes de você iniciar, para que você não escolha algo que não condiza com a sua realidade. Então, por exemplo, eu tenho uma progressiva, o meu tempo quando eu fui comprar era mais crítico do que o meu conhecimento, então por isso que eu fui direto para uma progressiva, eu não tinha tempo para perder com isso, e eu tinha até um volume considerável de disparos semanais. Então, por isso que eu comecei na progressiva, não porque realmente eu achei bonito, achei legal, não, porque o meu tempo valia mais. O tempo que eu tinha para perder com isso era muito pouco. E então, assim, busque o máximo possível de informação, vá atrás, aprenda realmente a fazer a recarga. Se você puder, comece. Eu, se fosse hoje, com um pouco de conhecimento que eu tenho, raso, eu não começaria com a progressiva. Eu começaria com a Turret Classic, entendeu? Hoje, eu, na minha condição, do que eu uso, do que eu preciso, eu compraria uma Turret Classic. Simples, estágio único, e você consegue fazer bastante munição. Simples. Obrigado, Marcão. Nós aqui temos, assim, praticamente os mesmos pensamentos, né? Por que eu pus essa pergunta aqui? Eu vou até explicar antes de eu falar por que eu pus essa pergunta aqui. Essa semana, não foi um só, não, mais de uma pessoa, né, me perguntou a respeito disso. O que eu indicaria, né? Eu falei assim: "Cara, é difícil indicar uma coisa para você comprar. Quantas munições você vai fazer por semana?" Porque tudo isso aí envolve vários fatores. É a sua primeira prensa que você vai comprar. O cara que é iniciante pode comprar uma prensa progressiva e fazer munição? Claro que pode. Tá aí o Marcão, que tá aí fazendo, é a primeira prensa dele, é possível sim. Se o cara comprar uma prensa de estágio único, ele vai apanhar um pouco menos? Vai, porque ele faz um estágio por vez, ele vai aprender mais. Mas eu falei assim: eu não quero te falar assim, você tem que comprar tal coisa ou outra. Eu vou te dar aqui algumas características das plataformas, né, dos tipos de prensa, e você analisa aí preço, qual é que é o custo. Então eu até liguei para a pessoa, porque é ruim você ficar falando pelo WhatsApp, gravando volume, né?
E aí eu falei, né? Um outro eu só mandei uns áudios. Aí, como esse cara queria conversar muito, a gente acabou falando pelo telefone. Então eu falei assim, ó, a prensa tipo C, tipo O, como ela é um estágio único ali, você tem que fazer o processo muito devagar, eu já não aconselho mais o cara começar por ali, porque a menos que assim a pessoa tiver com dinheiro muito curto, quer gastar pouco, só vai carregar um calibre, mas quando você vai carregar mais de um calibre, você vai ou para uma prensa semi-progressiva, que eu acho que é o caminho mais correto, não é que é só ela, isso é a minha opinião, como o Renato fala aí, é a minha opinião, não sou o dono da verdade. Mas isso não implica que uma pessoa pode comprar uma Dillon para começar recarregar, uma P100 da Centor, que é essas prensas que produzem um monte de. Ela tem bala para gastar, 20, 30, 40 pau aí para gastar numa prensa. O que eu falei é exatamente isso. O cara tem que colocar tudo no papel. Aí eu falei assim: ó, eu vou te dar duas características simples, que acho que vai te fazer você tomar a decisão. Vamos supor que você tem 4 calibres para montar. Se você comprar uma prensa, tudo bem, Marcão, a sua só troca lá o shell plate, né? Mas tem umas prensas que tem o kit. Vamos por a Dillon, a 5AP, algumas coisas tem que comprar um kit. Ela troca várias coisinhas ali, não é só uma. E esse kit, ele não é barato. Se você vai fazer outro calibre, vamos pegar uma marca aí, que é a Dillon. Você vai ter que comprar 2, 3 cabeçotes para deixar ele já pronto, que a Dillon vende, né? A 5AP do Oloir também muda. A P100 da Centor também dá para comprar. A Mari lá no Taifa, ela tem outro cabeçote lá que ela já deixa pronto lá. Então você troca o cabeçote. E aí você tem que trocar o plate, o shell plate ali, aquela parte de baixo. Então, toda vez que você for, é isso que eu falei pro cara, toda vez que você for trocar de calibre, se você tiver só essa prensa, você vai ter que fazer essa manobra, né? Se você tem uma prensa progressiva mais simples, que nem essa do Marcão, ela envolve ali só trocar as buchas, troca de bucha de troca rápida e trocar o shell plate. Agora, uma prensa dessa maior aí, ela envolve trocar outras coisas. Se é uma prensa que não troca as coisas, você vai ter que tirar os dies, colocar os outros dies, regular, né? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, mas dependendo do volume que a pessoa vai fazer de recarga, começa a se tornar um negócio não viável. Ou então uma prensa que tenha, que nem a Centor tem aquela T7 e a T9, e você também troca o cabeçote dela muito simples. Então, como ela tem 9 furos, num cabeçote daquele você já deixa 2 conjuntos prontos. E se você tiver se você tiver mais um cabeçote, você tem mais 2 calibres ali. Então você tem 2 cabeçotes com 4 calibres regulados e pronto. Então esse tipo de prensa, ele facilita, por quê? Você só tem que trocar o shareholder, né? Você só tem que trocar o shareholder. Você vai ali, troca o shareholder e o cabeçote você já tem a outra, né? Eu vejo uma prensa progressiva, essas prensas caras aí, quando o cara, vamos supor, recarrega, vamos supor, o volume dele. Outra coisa que eu também falei para esse cara é assim, vamos supor, na nossa pergunta aqui, 380, 38, 9 e 45. Mas um desses calibres, o cara vai tirar mais. Será que o cara vai tirar, ter a mesma volume de todos? Será que, entendeu? Porque tudo depende do volume, igual vocês falaram. Quanto que o cara vai recarregar de cada calibre desse? Porque o cara tá. Porque imagina que o cara tem os 4 calibres, mas ele vai começar a recarregar agora. Né? A gente tem umas pessoas que às vezes tem 2, Até 3 porque calibres. se você for na prensa C, né, Valdinho? 4 calibres aí, ó. São 4 dies. Os dies são mais caros do que a prensa. Celso aqui. O grande detalhe da progressiva é o tamanho do enxoval, estojo / insumos que tem que ter. Porque se você tem uma progressiva, olha essas prensas progressivas aí de grande volume, elas fazem, 1.000 munições por hora. Então imagina, um pote de pólvora, vamos fazer uma conta assim bem básica, não é bem isso, depende da quantidade de pólvora, mas vamos supor que 1 quilo de pólvora o cara faça 3.000 munições. Não, o cara que recarrega top, não fubazeiro. O fubazeiro vai fazer 5.000. 3 semanas o cara foi 1 quilo de pólvora embora, cara. Se o cara tira 1.000 munições por semana. Entendeu? Tô chutando, assim, fazendo um negócio, assim.
Cara, Ô, Denis, eu fui para progressiva exatamente por isso. Por fazer parte do TPM, estar 3 a 4 vezes por semana fazendo TPM, e o consumo, querendo ou não, é grande. Por mais que você fale, não, você não atira tanto assim, não, vai fazer 4 etapas toda semana para você ver se você não atira. É no mínimo 300 tiros que você dá, cara. Então, como o meu tempo era muito curto para recarga, por isso que eu fui para progressiva, por conta disso. ó, o Denis aqui, a semi-progressiva te faz ter atenção no estágio único e uma velocidade maior na recarga. A single é muito lenta. A É isso mesmo. semi-progressiva, você tem mais cuidado ali na hora que você está fazendo, porque você está fazendo um estágio de cada vez. Tudo que é o que eu sempre falo, né? Quando você faz qualquer processo, automatiza ele fica mais rápido, a sua atenção tem que ser maior ainda. O que você está ali fazendo estágio por estágio, quando você usa uma progressiva, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Você faz ali, vamos supor, 4 operações ao mesmo tempo. Então, a sensibilidade do cara que usa uma prensa progressiva, ela tem que ser muito maior, né? A qualidade está muito mais no cara que usa do que no equipamento. A prensa vai produzir uma qualidade inferior se o cara que usa aquele equipamento não tiver apto ou não prestar atenção no que está fazendo. Tanto em uma como na outra. Isso pode ser até numa prensa C lá. Se o cara fizer de qualquer jeito, não regular a ferramenta direito, ele pode fazer até numa prensa C, tipo O, lá que ele vai fazer uma munição porca. Agora, se o cara que tem capricho, tem cuidado, é detalhista, né, vai para uma prensa progressiva, ele vai ter cuidado ali na hora de fazer a regulagem das ferramentas, do polvorímetro, ele vai fazer uma munição com a qualidade boa. Vamos para frente aqui. Ó, o Wilton nos ajudando aqui, ó. Salve, amigos. A progressiva exige um tempinho a mais para mudar de calibre, mas depois você faz 1000 rapidinho e guarda, com certeza. José Tiago aqui. Eu treino 2 vezes por semana, em média 100 disparos por vez. Tenho uma prensa tipo O, dá trabalho, mas acredito que a recarga fica mais Isso aí. detalhada.